Olá, eu sou a Andréia Ruislan, do Biologia com a Andréia. E eu sou Ana Paula Teles, do Exploração Criativa. E se você quer saber como trabalhar de forma interdisciplinar, apoiando-se na BNCC, vem com a gente que esse vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre como usar a BNCC para adotar práticas inovadoras. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, nós vamos deixar o link aqui. A gente falou um pouco sobre como estabelecer os nossos objetivos de aprendizagem apoiando-se na BNCC. Então, para você que não lembra, a BNCC é um documento normativo que estabelece as aprendizagens essenciais da educação básica. Então, se você tem que selecionar conteúdos, priorize os que estão listados na BNCC. Entretanto, você não precisa ficar engessado nesse documento. A própria BNCC fala da importância dos estabelecimentos de ensino definirem as especificidades, né? Definir o que é próprio de cada lugar, tá bom? Então, aproveite essa brecha para poder expandir também e fazer coisas mais direcionadas à sua realidade. E se você não lembra, a BNCC ela é estruturada a partir das competências que os alunos precisam desenvolver. E o que são competências mesmo? É mobilizar diferentes conhecimentos procedimentais e conceituais, diferentes habilidades cognitivas, práticas socioemocionais, além de atitudes e valores para resolver demandas tanto do cotidiano quanto do mundo do trabalho. A BNCC vai estabelecer então quais são as competências gerais, ou seja, aquelas que têm que ser desenvolvidas em todas as áreas de conhecimento para que os alunos possam se desenvolver. Então, nós fizemos essa nuvem de palavras aqui para dar destaque para essas competências gerais. Então, vocês podem observar que investigar, comunicar, resolver problemas, criar soluções, saber refletir, argumentar, resolver conflitos, respeitar a diversidade de saberes culturais e outros, são competências gerais que todas as áreas de conhecimento precisam contribuir no desenvolvimento. Ao analisar as competências específicas de cada área do conhecimento, a gente vai observar que existem vários pontos em comum. E isso vai te ajudar a construir projetos interdisciplinares que transcendem o conceitual. Quais são essas competências específicas que a gente encontra em comum nesse documento? Argumentação, sustentabilidade, investigação, comunicação e tecnologias da comunicação e da informação, que são as TDICs, solução de problemas e epistemologia da ciência. Você já ouviu falar de epistemologia da ciência? Se você não sabe o que é isso, é muito simples. A epistemologia é como o conhecimento da sua área é construído e é o que dá sentido para esse conhecimento, né? Justifica o porquê da gente aprender aquele conhecimento. Essas duas ideias elas estão bem atreladas ao conceito de epistemologia. Então, como que o conhecimento é construído e, de certa forma, por que esse conhecimento é importante. Para você saber isso, tem uma parte no documento, na introdução de cada área do conhecimento, explicando os detalhes, né, sobre a importância da sua área, o qual que é a forma como esse conhecimento é construído, né? Então, se pensar na investigação, o levantamento de questões, hipóteses para poder responder essa questão, você vai buscar dados, algumas áreas vão ser dados mais teóricos, outros vão ser dados mais empíricos, né? E construção de explicações fundamentadas nesses dados, confronto de explicações alternativas, comunicação, todo esse processo da investigação, por exemplo,
ele é comum a todas as áreas do conhecimento e está relacionado com a epistemologia da ciência, ou seja, como o conhecimento é construído. Tendo essas competências específicas em mente como um ponto em comum, você pode transcender a ideia de projeto interdisciplinar, que antes, quando a gente pensava em projeto interdisciplinar, a gente tentava encaixar o nosso conteúdo conceitual que a gente estava desenvolvendo com os estudantes naquele projeto. E quando você pensa nas competências, você consegue estabelecer links mais amplos. Pensar que enquanto você está ajudando aquele estudante a desenvolver uma determinada competência, e lembrando que desenvolver competências é uma coisa que acontece ao longo do tempo, ao participar de um trabalho interdisciplinar, mesmo que o conteúdo conceitual que você está trabalhando naquele momento não tenha uma conexão direta com o projeto que está sendo proposto, perceba que a sua contribuição em ajudar os alunos a desenvolverem uma competência que aquele projeto contribui, essa competência você pode mobilizá-la em outros momentos com conteúdos conceituais diretamente relacionados com a sua área. Então, quando você amplia a sua visão, você participa de uma forma muito mais produtiva desses trabalhos interdisciplinares. Então, aproveite essa oportunidade de fazer os links a partir das competências e não dos conteúdos conceituais em si. Então, para que você entenda um pouco melhor essas ideias que a gente está trazendo, vou apresentar para vocês um exemplo de uma atividade interdisciplinar que eu já utilizei com os meus estudantes. Nessa proposta de atividade interdisciplinar, foi feito entre as disciplinas de Geografia, Ciências e Matemática. Nós escolhemos o tema sustentabilidade, de forma que nós fomos até o site da ONU e pegamos aqueles 17 objetivos, aquelas 17 metas que a ONU tem para o Brasil até 2030, para que nós possamos nos desenvolver de forma sustentável. Então, nesses 17 objetivos, você tem situações ali que envolvem questões sociais, econômicas e ambientais. Então, o que nós colocamos para os nossos alunos? Nós falamos que eles seriam consultores de uma determinada prefeitura e, nesse caso, nós inventamos uma cidade fictícia. E esses consultores tinham a função, a tarefa de apresentar para o prefeito uma proposta de estratégias que pudessem fazer com que aquela cidade alcançasse esses objetivos, essas metas, até 2030. Então, o que deveria ser feito para alcançar essas metas? Para isso, os estudantes eles tiveram uma descrição dessa cidade fictícia que nós criamos, que nós fizemos. E nessa descrição era apresentado vários aspectos sobre essa cidade. Então, o número de habitantes, a porcentagem de habitantes que estavam na área rural e na área urbana, a porcentagem de habitantes que tinham acesso a saneamento básico, quais desses habitantes estavam vivendo abaixo da linha de pobreza, como que era a questão da educação nessa cidade, em qual bioma essa cidade estava localizada, se tinha algum tipo de unidade de conservação lá, se tinha espécie endêmica, se tinha espécie ameaçada de extinção. Então, nós fizemos uma descrição bem detalhada sobre essa cidade para que os alunos conseguissem pegar informações ali para ter ideias de soluções para o desenvolvimento sustentável dessa cidade. E aí uma dica que eu dou para vocês. Como que a gente inventou essa cidade fictícia? Nós fomos até o site do IBGE e fomos olhando várias cidades do interior de Minas, interior de alguns estados do Centro-Oeste e fomos vendo como que o IBGE detalha, descreve essa cidade. E aí nós seguimos o mesmo padrão de texto para explicar para os alunos como que era a situação dessa cidade.
Se você não quiser criar uma cidade fictícia, você pode usar a sua própria cidade, né? O contexto em que vocês estão inseridos. A gente preferiu criar essa cidade fictícia para inserir alguns elementos ali que instigasse mais os estudantes e abrissem, né, expandissem a forma deles de pesquisarem essas estratégias. Então, por isso que a gente resolveu criar essa cidade fictícia. Então, quando você vê esses objetivos da ONU, existem várias possibilidades aqui para se trabalhar de forma interdisciplinar. E aí, o que nós fizemos a partir de então? A cada 2 alunos foi dado para eles um objetivo para que eles se debruçassem mais, para que a pesquisa deles se focasse só naquele objetivo. Você pode fazer dessa forma, dividir os alunos em grupo, cada grupo fica com um objetivo, ou você pode dar o mesmo objetivo e fazer com que todos os estudantes procurem estratégias para aquele mesmo objetivo. O que é interessante também porque vai surgir muitas coisas diferentes ali que podem ser discutidas. E agora a gente vai pensar, que tipo de conteúdo está sendo mobilizado nesse tipo de atividade? Então, a gente pode pensar tanto nos conteúdos conceituais que os alunos precisam para desenvolver essa tarefa, ou que, se eles já tiverem esse conhecimento, vai facilitar muito a forma deles pensarem, como que eles vão pesquisar isso na internet. Então, conhecimentos como, por exemplo, dados econômicos, dados demográficos, porcentagem, construção de gráficos, dados numéricos, como trabalhar com dados numéricos, a questão dos biomas, conceitos em ecologia, tudo isso pode ajudar para que ele pense nessas estratégias de como resolver essa situação. Mas além dos conhecimentos conceituais, esse aluno também está articulando alguns conteúdos procedimentais e atitudinais, desses pontos em comum que a Ana Paula apresentou para vocês, que é comum a toda a disciplina. Ele vai ter que usar da sua argumentação para falar por que aquela ideia dele é viável, por que aquela prefeitura deve implantar a ideia que ele teve. Ele está trabalhando com solução de problemas, a própria proposta é centrada nessa questão da solução de problemas. Ele está trabalhando a sustentabilidade, que também está, né, no cerne dessa proposta interdisciplinar. E ele também está trabalhando comunicação e tecnologias digitais, porque ele vai ter que apresentar essa proposta para a turma. E vai usar alguma ferramenta, alguma plataforma para organizar essa apresentação dessa proposta. Então, você está trabalhando 4 pontos que todas as disciplinas devem trabalhar, de acordo com a BNCC. Quando a gente identifica esses pontos em comum de cada área, a gente transcende os conteúdos conceituais e conseguimos articular com mais facilidade uma proposta interdisciplinar. Então, o que seria essa transcendência? É você não se limitar pela falta de conexão direta do seu conteúdo conceitual com aquela proposta interdisciplinar. Então, esse é o movimento de transcendência. Então, por mais que você não enxergue essa conexão direta do seu conteúdo com aquela proposta que às vezes outro professor trouxe, ou que a escola trouxe, né, para você e o grupo de professores trabalhar, você precisa fazer uma reflexão de qual que é a relevância daquela proposta para a sua área. A partir do momento que você reflete sobre isso, você vai conseguir se disponibilizar e vai conseguir, de forma mais efetiva, engajar os alunos para aquela proposta, porque você também se envolveu com aquilo. E além disso, você precisa pensar que mesmo que não exista essa conexão direta com o seu conteúdo, os alunos estão articulando ali outras competências, conteúdos atitudinais, procedimentais,
que em algum momento vai ser útil para o seu conteúdo, para a sua disciplina, mesmo que seja num outro momento. E essas competências, elas vão sendo desenvolvidas aos poucos. Os alunos não vão fazer uma atividade dessa só e vão estar prontos, vão sair dali sabendo argumentar da melhor forma, sabendo comunicar da melhor forma. Quanto mais eles forem expostos a esses tipos de situações, mais eles vão se desenvolver. E aí você está contribuindo nessa perspectiva. Uma outra coisa que você precisa pensar, se você se encontra nessa situação, é que não pense que caso você precise se disponibilizar do tempo da sua aula para que os alunos se engajem nesse trabalho, que você está perdendo tempo. Que você podia estar dando seu conteúdo ali e não está conseguindo dar o seu conteúdo porque você precisa ceder àquela aula. Então não pense dessa forma. Pense que você está ali como professor desenvolvendo o seu processo de facilitador, de mentor, e que é a forma como nós professores devemos nos enxergar nesse ambiente de inovação na educação, de protagonismo dos estudantes, de metodologias ativas. Não somos transmissores do conhecimento, nós temos esse papel de mentorar, de facilitar, para fazer com que esses alunos se desenvolvam. A outra pergunta que você precisa ter em mente, refletir sobre ela, quando você está pensando numa proposta interdisciplinar, é como eu vou contribuir para o desenvolvimento global do meu estudante. Então, se você está nessa situação que você não enxerga uma relação direta do seu conteúdo conceitual com a proposta interdisciplinar, e você reflete sobre essa pergunta, você consegue pensar naqueles pontos em comum, naquela aprendizagem baseada em competências, para valorizar o seu trabalho como alguém que vai contribuir para esse desenvolvimento integral e global do seu estudante. E esse tipo de pensamento, ele está alinhado com o nosso papel de professor, como eu comentei anteriormente, de mentor, facilitador e mediador, e está totalmente alinhado, inclusive, com a nova proposta para o ensino médio aqui no Brasil, que é uma proposta que ela inclui os projetos de vida do estudante e inclui a escola como uma potencial facilitadora nesse processo do estudante, do adolescente, pensar no seu projeto de vida, em como desenvolvê-lo e como atingir as suas metas. Então, pensando nessa proposta dos projetos de vida, principalmente aí no novo ensino médio, nem sempre o aluno ele tem um projeto de vida que se alinhe aos valores, ao que ele quer para a vida dele, que tem a ver com o seu conteúdo, mas ele vai escolher você, ele pode escolher você para ser esse mentor que vai ajudá-lo nesse desenvolvimento do projeto de vida. E aí, essas propostas interdisciplinares, elas vão estar facilitando o seu trabalho em relação a isso. Portanto, os trabalhos interdisciplinares precisam estar conectados a esses projetos de vida do estudante, de modo que eles percebam a relevância desses trabalhos para que sejam de fato significativos e contribuam para promover aprendizagens duradouras e aprendizagens que não está sempre correlacionada com a identificação de conceitos, a memorização de conceitos, mas aprendizagens que estejam relacionadas a essas competências que ele vai precisar para desenvolver a sua cidadania, para ele ingressar no mercado de trabalho e para ele se desenvolver como pessoa. E para finalizar, nós vamos pensar em 3 questões. Primeira delas, o conteúdo conceitual é importante? Sim, ele é importante. É por meio dele que os alunos irão conseguir mobilizar conhecimentos para propor as soluções para a situação que a gente apresentou para vocês. Segunda pergunta, a BNCC favorece a conexão entre os conceitos?
Nem sempre a BNCC vai favorecer essas conexões entre conceitos. É comum, às vezes, aparecer um conteúdo que você vai trabalhar no 6º ano e o professor de geografia vai trabalhar uma parte daquele conteúdo lá no 7º. Às vezes isso acontece. Então tem essa questão, essa divisão temporal. Mas a BNCC, ela favorece a conexão por meio das competências. Terceira pergunta. A falta de conexão entre conceitos de disciplinas deve te limitar? Eu meio que já respondi na pergunta anterior. Então, não se limite pela falta de conexão entre os conceitos. Repare se há conexão, e com certeza há, entre as competências que você precisa desenvolver. Então, vai até a BNCC, lê aquela parte que fala sobre a sua disciplina, que você vai conseguir ter uma noção melhor de como trabalhar essas competências e utilizar isso ao seu favor durante os projetos interdisciplinares. Então, se esse conteúdo foi útil para você, não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal para você ter acesso a mais tipos de conteúdo como esse. Compartilhe conosco, deixe nos comentários as suas experiências relacionadas a propostas interdisciplinares, os insights que você teve depois que você assistiu esse vídeo. Quando você pensava nas propostas interdisciplinares, você pensava só na correlação entre conceitos de diferentes disciplinas? Ou você já conseguia pensar nessa correlação entre os conteúdos procedimentais e atitudinais? Até a próxima! Até mais!